Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia para vocês. E vamos orar mais uma manhã, amém? Aí eu não sei onde que você está, né? Mas aí, se você estiver em casa, aí você também fecha seus olhos, né? E ora comigo. Mas se você às vezes estiver trabalhando e não puder fechar os olhos, aí é só ficar em espírito de oração, viu? Pai amado e meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, meu Pai, eu te agradeço por estarmos aqui mais um dia e desde já, Espírito Santo, convidamos a presença do Senhor estar conosco nesse dia, onde quer que a gente vá, que a Tua presença vá conosco, em nome do Senhor Jesus. Desde já também apresentamos, Senhor, nossa família mais uma vez, apresentamos, meu Pai, tudo aquilo que está em nossos corações e que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fazer a Tua vontade na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra e que o Senhor possa falar tremendamente conosco e que o Senhor possa me usar mais uma vez, né, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa abrir a nossa mente para receber a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Gente, a palavra que o Espírito Santo nos deu hoje fica no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, 12 e 13, viu? Pessoal, esse versículo vem nos dizer assim, ó. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento vendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Amém? Mais uma vez eu vou ler, né, o resumo que eu fiz. Eu coloquei o seguinte: muitas das vezes procuramos Deus em coisas, em lugares extravagantes, cheios de movimentação e barulho, sendo que Ele está nos lugares e em situações que muitas das vezes não nos atentamos em observar, num vento suave, num sorriso, em um momento de paz. Ele está em todos os lugares e nos pequenos detalhes. Façamos um esforço e nós acharemos a presença de Deus lá. Amém? Pessoal, esse livro de 1 Reis, né, capítulo 19, ele vem nos dizer sobre a história de Elias, né? Que ele estava fugindo de Jezabel, e aí que ele entrou em uma caverna porque ele estava temendo por sua vida, né? Porque ela estava ameaçando matar ele. Mas, esse versículo em si, do versículo 11, 12 e 13, eu quero passar uma direção totalmente diferente, não sobre Elias, né? Mas sobre outra coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é o seguinte: muitas das vezes a gente procura a presença de Deus em lugares onde tem barulho, movimentação, onde às vezes a gente pensa que por estar ali realmente naquela movimentação ali, a presença dele vai estar. Sendo que muitas das vezes não, a presença de Deus, ele está nos pequenos detalhes, ele está em toda parte. Só que a gente sempre quer ficar procurando ali onde a gente acha que ele vai estar por ter barulho, por ter agitação. Sendo que muitas das vezes ele está na calmaria, igual a palavra se vem a dizer, né? Que veio um terremoto e a presença do Senhor não estava ali. Que veio um fogo, só que a presença do Senhor não estava ali. E que veio um vento, mas a presença do Senhor não estava ali. Porém, quando veio um cício tranquilo e suave, ali ele estava. Então, essa manhã o Espírito Santo ele quer nos dizer o seguinte: a gente tem que aprender a ver a presença do Senhor em todos os lugares, né? Nos pequenos detalhes realmente, sabe? Por quê, pessoal? Às vezes a gente começa a querer achar a presença de Deus, né? Igual eu falei, em lugares barulhentos, lugares onde tem movimentação, e acaba que quando a gente não encontra Deus lá, a gente começa a pensar, então Deus não existe, ou Deus não está ali comigo porque eu não senti, ou eu não vi tal coisa muito extravagante, muito estrondosa acontecendo, sendo que muitas das vezes ele vai estar num cício suave e tranquilo, igual a palavra vem nos dizer, né? Então, que a gente possa começar a observar mais a presença de Deus nos pequenos detalhes. Eu digo por mim, sabe? Quando eu olho, por exemplo, para uma planta, para o céu, assim, eu fico admirada, porque eu vejo a presença de Deus ali. Eu vejo a mão do nosso Criador, porque, sabe, tudo que Ele fez
tem a marca dele ali, tem a essência de Deus ali, né? Então que a gente possa começar a observar isso. E quando a gente começa a observar isso, a presença de Deus nos pequenos detalhes, a nossa vida começa a ficar mais suave, mais tranquila, porque aí a gente sempre vai ver e saber que a presença dele vai estar ali, independente se tiver algo ali barulhento, se ele às vezes realmente aparecer algo muito extravagante ou não, sabe? Então que a gente possa começar, se a gente não sabe fazer isso, pedir ao Espírito Santo que ele venha nos ajudar, sabe? A ver a presença dele nos mínimos detalhes. Então, pessoal, é essa palavra que eu espero que vocês possam guardar em seus corações, né? Deus, ele está em todos os lugares, em todas as partes, né? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Então ele está em todos os lugares. Mas que a gente também possa aprender a ver a presença dele nos pequenos detalhes, pra gente realmente ter uma vida tranquila, suave, sabe? Porque se a gente for olhar a nossa volta, igual eu falei, se a gente olhar para uma planta, para um animal, assim, a gente vai ver a mão de Deus ali, né? E eu acho isso maravilhoso, quando a gente começa a ver a presença de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, independente se é algo ali que vai chamar muita atenção ou não. Gente, e se a gente for olhar um mistério por trás da palavra do Senhor, a gente vai ver o seguinte, no versículo 3, vem nos dizer o quê? Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então, eu creio que o Espírito Santo também quer nos dizer o seguinte, muitas das vezes a gente tem que sair dessas prisões assim que a gente coloca na nossa mente. Porque no livro de João, vem nos dizer que quando o Senhor Jesus tinha ressuscitado, né, os discípulos, por conta que Maria Madalena foi lá avisar, né, que ele havia ressuscitado, eles foram, né, até o sepulcro dele. E aí a palavra do Senhor vem dizer o quê? Que João, né, e Pedro foram até lá e que João, apenas vendo ali as vestes do Senhor Jesus, ele creu, né, que ele havia ressuscitado. Mas que houve Tomé, né, que ele precisava tocar nas mãos do Senhor Jesus para assim confiar, né, que ele havia ressuscitado. Então o Senhor quer nos dizer o quê? Que a gente às vezes tem que começar a olhar Ele, a olhar, na verdade, a presença dele nos pequenos detalhes, sem precisar ser igual Tomé, ficar vendo coisa ali muito, tipo assim, chamativa pra gente, assim, vir a confiar e crer, né? Na existência dele, na presença dele, sabe? Então, que a gente também possa fazer igual Elias, sair dessa caverna que muitas das vezes é uma opressão na nossa mente, né? É tipo assim, correntes ali que ficam aprisionando nossa mente, fazendo a gente ter que ver as coisas realmente pra gente confiar. Então que a gente possa olhar a nossa volta, né? Que se a gente olhar com os nossos olhos espirituais, a gente sempre irá ver a presença do Senhor em nossa vida, em nosso lar, aonde quer que seja, né? Pessoal, e depois se vocês quiserem, né, meditar nessa palavra, né, foi em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, 12 e 13, viu? E que o Senhor Jesus possa abençoar o dia de cada um, amém? Fiquem com Deus.